Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. É um prazer estar aqui. Hoje é dia 1º de junho de 2025 e a gente vai mergulhar fundo num assunto que tá dando o que falar: a Goang. Exatamente. A mega constelação de satélites que a China está montando. Isso. Temos aqui um monte de material, artigos, relatórios. A ideia é destrinchar o que é essa Goang, como ela se compara com a concorrência, tipo a Starlink, e quais são as implicações disso tudo. É um tema complexo, com muitas camadas, desde a tecnologia até a geopolítica. E é importante entender desde o começo que Goang, que, como você disse, significa rede nacional. Ah, rede nacional. Faz sentido. Pois é. Não é só uma empresa privada buscando lucro. É um projeto com um dedo forte do Estado chinês. Falando nisso, as fontes que a gente analisou batem muito nessa tecla, né? Que não é só mais uma constelação. Com certeza. Ela nasceu da consolidação de outros projetos que já existiam, como o Hongyan e o Hongyun, lá por volta de 2020. E aí, em 2021, criaram a China Satnet, uma estatal especificamente para tocar a Goang. E essa Satnet responde direto para a SASAC, certo? Que é tipo o órgão que controla as grandes estatais chinesas. Exato. Isso mostra o nível estratégico. Não é só vender internet. Tem objetivos de segurança nacional, de garantir a soberania digital da China e, claro, de competir globalmente. E a escala do projeto é algo que impressiona. Os números são gigantescos, falam em quase 13 mil satélites. É isso mesmo. O registro oficial na União Internacional de Telecomunicações, a ITIL, prevê exatamente 12.992 satélites. É uma resposta direta, sem dúvida, ao avanço da Starlink e da SpaceX. Quase 13 mil. É difícil até de imaginar essa quantidade de satélites lá em cima. Como eles planejam organizar isso tudo? Bom, a arquitetura é complexa. A ideia principal é ter duas grandes subconstelações em órbita baixa. A LEO, uma chamada GWA-59, que ficaria numa faixa entre 500 e 600 quilômetros de altitude. Baixinho, né? Relativamente falando. Sim, para baixa latência. E outra, a GWA-2, um pouco mais alta, a 1.145 quilômetros. Essas duas juntas somariam esses quase 13 mil satélites. A ideia é ter cobertura global e contínua. E a tecnologia por trás disso? O que as fontes destacam como sendo, digamos, o diferencial ou o ponto forte da Goang? Olha, eles estão apostando em tecnologia de ponta, sim. Uma coisa que aparece bastante é o uso de links ópticos a laser entre os satélites. Ah, tipo a Starlink também usa, né? Para eles se comunicarem diretamente no espaço. Exatamente. Isso permite uma comunicação mais rápida e, teoricamente, mais segura dentro da própria rede, sem precisar descer o sinal para a Terra toda hora. Aumenta a eficiência. E que mais? Falam de processamento a bordo também. Sim, isso é outro ponto interessante. A ideia de ter processamento digital a bordo dos satélites permitiria que eles mesmos gerenciassem o tráfego de dados de forma mais inteligente, otimizando rotas em tempo real. Isso tornaria a rede mais resiliente e ágil. Entendi. E além desses satélites em órbita baixa, tem mais coisa? Tem. As fontes indicam que eles planejam complementar essa rede LEO com satélites em órbita geoestacionária, a GEO. Aqueles que ficam parados em relação à Terra. Isso. Como o Hulianwang Gaoge Weising 01, que já foi lançado. Esses satélites GEO não oferecem a mesma baixa latência, mas conseguem fornecer uma capacidade de banda enorme, falam em mais de 500 gigabits por segundo, para áreas específicas ou para aplicações que demandam muita banda, tipo backhaul para operadoras. Então é uma rede híbrida, digamos assim, LEO para velocidade e GEO para capacidade concentrada. Exatamente. E quem está por trás do desenvolvimento técnico são pesos pesados da indústria espacial chinesa, como a CIAST, China Academy of Space Technology, e a EMCAS, Innovation Academy for Microsatellites of the Chinese Academy of Sciences. Ok, a tecnologia parece robusta no papel. Mas como isso está andando na prática? Eles já começaram a lançar esses satélites todos? Sim, já saíram do papel. Depois de alguns satélites de teste e validação lançados em 2023, os primeiros lançamentos que as fontes consideram operacionais mesmo, dedicados a Goang, aconteceram. Ah, é? Quando? Teve um lançamento importante em dezembro de 2024 com 10 satélites de uma vez. Usaram um foguete Long March 5B, que é um dos maiores deles,
com o estágio superior especial, o Yanzheng 2, para conseguir colocar os satélites nas órbitas certas. 10 de uma vez. Já começa a dar uma ideia da escala. Sim. E teve outro lote, também com 10 satélites, lançado mais recentemente em abril de 2025. Então, fazendo as contas, incluindo os protótipos e esses lançamentos operacionais, as estimativas agora, em junho de 2025, são de que existam cerca de 26 satélites da Goang em órbita. 26. 26. E, aparentemente, eles já estão operacionais, ou pelo menos em fase final de comissionamento. 26 de quase 13 mil? Nossa, ainda falta. Muito chão pela frente. Falta muito. É um começo, claro, mas a escala final é outra coisa. E aqueles prazos da ITU que você mencionou, de ter metade da constelação até 2032. Isso parece extremamente ambicioso considerando o ponto de partida. Os prazos registrados na ITU são um capítulo à parte. Eles se comprometeram a ter 10% da constelação, ou seja, uns 1.300 satélites, até 2030. E metade, quase 6.500, até 2032. 6.500 em 7 anos a partir de agora? Pouco. Pois é. Se você pensar bem, para atingir a meta de 2032, depois de 2030, eles teriam que lançar uma quantidade absurda de satélites por ano. As contas sugerem algo como 1.800 satélites por ano. 1.800 por ano. Caramba! Isso é mais do que a Starlink lança hoje em dia, não é? E eles têm foguetes reutilizáveis. Exatamente aí que está o X da questão. As fontes apontam isso como um gargalo crítico para a China. A SpaceX só conseguiu essa cadência toda e reduzir os custos por causa da reutilização dos foguetes Falcon 9. A China ainda está bem atrás desse desenvolvimento de foguetes reutilizáveis. Eles têm projetos, né? Mas ainda não estão operacionais em larga escala como o Falcon 9. Exato. Eles estão desenvolvendo, tem o Long March 8, com alguma capacidade de reutilização sendo testada. Novas empresas privadas chinesas também estão trabalhando nisso. Mas para atingir 1.800 satélites por ano, é um desafio monumental de lançamento. Vai exigir uma capacidade industrial e de lançamento que talvez eles ainda não tenham totalmente estabelecida. Então, esse cronograma da ITU pode ser mais uma declaração de intenção do que um plano realista, talvez. Ou eles têm alguma carta na mão. É difícil dizer com certeza. Pode ser uma meta agressiva para mobilizar a indústria interna, pode ser que eles contem com múltiplos tipos de foguetes, incluindo novos modelos que ainda estão por vir. Mas, olhando realisticamente hoje, cumprir esses prazos à risca parece muito, muito desafiador. Entendi. Bom, e isso nos leva direto para a questão da competição. A Starlink já está aí, com milhares de satélites operando em muitos países. Como a Goang pretende entrar nesse mercado e competir de verdade? A estratégia chinesa, pelo que as fontes indicam, parece ser multifacetada. Primeiro, eles contam com o apoio maciço do Estado, o que significa acesso a financiamento e prioridade política que uma empresa privada talvez não tivesse. Faz sentido. O governo bancando por trás. Segundo, eles parecem estar mirando estrategicamente em mercados onde a Starlink pode ter dificuldades de entrar ou operar, seja por questões regulatórias ou políticas. Pense em países na Ásia, África, América Latina. Muitos deles alinhados com a China, diplomática ou economicamente, talvez pela iniciativa Cinturão e Rota. Exatamente. Faz todo sentido geopolítico mirar nesses parceiros estratégicos. Terceiro, o modelo de negócios parece ser diferente. Enquanto a Starlink foca muito no consumidor final, a Goang pode priorizar parcerias com operadoras de telecomunicações locais, fornecendo capacidade para elas. Ah, um modelo mais B2B, digamos. Isso. E por último, mas não menos importante, o preço. É de esperar que tentem usar preços mais competitivos como um atrativo, especialmente nesses mercados emergentes. O quanto mais baixo, ainda é uma incógnita. Mas essa competição não é só de mercado, né? Várias fontes que a gente viu tocam pesado na questão geopolítica e de segurança. Fica claro que isso vai muito além de vender internet. Ah, sem dúvida alguma. A guerra na Ucrânia foi um divisor de águas nesse sentido. A forma como a Starlink foi usada lá para manter a comunicação ucraniana funcionando acendeu um alerta vermelho em muitas capitais, inclusive em Pequim. Mostrou o valor estratégico de ter uma rede dessas sob seu controle ou pelo menos não depender da rede de um potencial adversário. Precisamente. Então, a Goang é vista internamente na China como fundamental para tal soberania digital.
reduzir a dependência de tecnologias e redes ocidentais, ter sua própria infraestrutura global de comunicação, e isso é prioridade máxima. E, do outro lado, os Estados Unidos e outros países ocidentais olham para a Gowang com preocupação, certo? O que as fontes dizem sobre isso? Sim, há preocupações claras expressas por oficiais americanos e analistas de segurança. Uma delas é o potencial uso militar da rede, seja para a comunicação das próprias Forças Armadas chinesas, seja para inteligência ou vigilância. E a questão do controle da informação? O famoso grande firewall da China poderia ser, de alguma forma, estendido através da Gowang para outros países? Isso é um risco real apontado nas análises. Se um país adota a Gowang como sua infraestrutura principal de internet via satélite, ele pode ficar sujeito às regras e filtros de conteúdo impostos por Pequim. Isso poderia limitar o acesso à informação e replicar o modelo de censura chinês em outros lugares. Isso é bem sério. E a coleta de dados? Também é uma preocupação grande. Todo o tráfego passando pela rede Gowang estaria, em tese, acessível ao governo chinês, sujeito às leis de segurança nacional da China, que podem exigir que empresas entreguem dados. Isso levanta questões sobre privacidade e vigilância em escala global. São implicações que vão muito além da tecnologia. E como a Gowang se relaciona com o Beidou, o sistema de navegação deles, tipo o GPS chinês? As fontes veem como sistemas complementares, mas distintos. Ambos reforçam a autonomia tecnológica e estratégica da China. O Beidou fornece posicionamento, navegação e tempo. A Gowang fornece comunicação de dados. Eles podem, claro, ser usados em conjunto para diversas aplicações, civis e militares, mas não são uma coisa só, operacionalmente falando. Um não depende do outro para funcionar. Entendi. Complementares, mas não integrados na base. Isso. Cada um no seu quadrado, mas juntos fortalecem a posição chinesa no domínio espacial. Agora, uma dúvida que sempre surge com esses projetos grandiosos da China, ainda mais com a falta de transparência que às vezes existe. O quanto disso tudo é real e pé no chão e o quanto pode ser, digamos, inflado ou propaganda? É uma pergunta válida. Mas olha, baseado em tudo que a gente viu, o projeto Gowang é definitivamente real. Não é só discurso ou maquete. O que te dá essa certeza? Bom, primeiro, o investimento financeiro é pesado e real. Segundo, tem essa estrutura estatal criada especificamente para isso, a Satnet, com gente alocada, orçamento. Terceiro, os registros formais na ITU são um compromisso internacional. E quarto, o mais importante, os satélites estão sendo lançados e, aparentemente, estão funcionando. Os 26 que você mencionou? Exato. Pode não ser muito perto dos 13.000, mas já é uma prova de conceito em órbita. Então não dá para dizer que é só propaganda. É uma prioridade estratégica real para a China. Ok, real é. Mas e a eficácia? A capacidade de realmente competir em pé de igualdade com o Starlink no curto prazo? Aí é que entram as nuances. A escala operacional da Gowang hoje é minúscula comparado com a Starlink, que já tem milhares de satélites e milhões de usuários. A falta de transparência da Satnet também não ajuda. A gente não sabe detalhes sobre a performance real dos satélites, taxas de falha, cronogramas internos mais realistas. Gera uma certa desconfiança, né? Gera. E tem os desafios técnicos que já mencionamos, principalmente a cadência de lançamento. Além disso, tem o desafio da aceitação internacional. Muitos países, especialmente democracias ocidentais, podem ter receio de adotar uma infraestrutura de comunicação controlada pela China, por todas aquelas questões de segurança, censura e privacidade que falamos. Então o projeto é real, a ambição é enorme, mas o caminho para se tornar um concorrente global de peso ainda é longo e cheio de obstáculos. Exatamente. É um jogador que entrou em campo com certeza e com um apoio forte do técnico, que é o Estado chinês. Mas ainda precisam mostrar muito futebol para realmente disputar o campeonato com o time que já está goleando, que é a Starlink. Fazendo uma analogia futebolística. Gostei. É, para deixar mais claro. Bom, então, tentando amarrar tudo isso que a gente discutiu, o que as fontes nos mostram é que a China não está para brincadeira com a Gowang. É um esforço sério, estratégico, com tecnologia avançada e apoio estatal massivo para entrar de vez na corrida pela internet via satélite. Sim,
Eles querem ter a própria versão da Starlink, por motivos comerciais, mas principalmente por motivos geopolíticos e de segurança nacional. Querem garantir sua autonomia e projetar influência. Mas, ao mesmo tempo, as fontes deixam claro que a Guoang ainda está muito no começo. Os desafios são enormes, desde lançar milhares de satélites até convencer o mundo a usar a rede deles. A liderança da Starlink não parece ameaçada no curto prazo. Concordo. O caminho é árduo. E talvez a grande questão que fica, olhando para o futuro e para além dessa competição direta entre eu e China, é como o mundo vai lidar com essa proliferação de mega constelações. Você diz não só Guoang e Starlink, mas outras que podem surgir, da Europa, Índia, outras empresas. Exatamente. Como a gente vai gerenciar o espaço orbital que está ficando cada vez mais congestionado? É um problema físico, de risco de colisões, lixo espacial. Sim, isso já é uma preocupação hoje. Fluxo de informação, de dados, de influência e potencialmente até de conflitos cibernéticos que vão passar por essas redes que estão sendo construídas sobre nossas cabeças. É verdade. O espaço se tornando não só um lugar de satélites, mas um domínio fundamental para a comunicação, economia e segurança globais, com diferentes atores e interesses. Exato. Essa corrida espacial pela internet via satélite pode estar redesenhando, talvez de forma silenciosa por enquanto, as próprias regras do jogo geopolítico global. É algo para a gente ficar muito atento nos próximos anos. Uma reflexão importante mesmo, o espaço como novo palco central das disputas e cooperações do século XXI. Sem dúvida. Puxa, quanta informação! Acho que conseguimos dar uma boa geral sobre o que é a Guoang, baseado no que encontramos nas fontes. Sim, foi uma análise bem completa, cobrindo desde a origem até as implicações futuras. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa nossa análise aprofundada sobre a Guoang. Esperamos que vocês tenham gostado e achado útil para entender melhor esse cenário. É um tema que certamente vai continuar evoluindo rápido. Com certeza. E se você gostou do nosso bate-papo, não esquece de deixar o seu comentário, curtir e compartilhar com quem também se interessa por tecnologia e geopolítica espacial. A gente se encontra na próxima. Até lá!